Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao nosso programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida Univale. Hoje, como sempre de praxe aqui no nosso programa, recebemos um convidado ilustríssimo. Antes de qualquer coisa, meu irmão, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, então posso falar isso. Ao invés de chamar ele de doutor Bruno Capilé, chamo de irmão doutor Bruno Capilé. Professor Bruno Capilé hoje vem falar aqui conosco sobre o tema Os rios e as pessoas, uma convivência possível. Querido Bruno, muito obrigado pela sua presença. Antes de ler o currículo das pessoas, eu agradeço a presença das pessoas, porque elas são mais importantes que os currículos delas. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Bernardo. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui e falar um pouco do que eu acho que sei, né? Vamos ver. Vamos ver. Bom, gente, o Bruno, que é meu irmão e professor de nós todos, ele é interessado pelos debates sobre as relações e interações do ser humano e seus ambientes. O Bruno realiza pesquisas no campo da história ambiental e, em particular, dos rios. A dimensão social e natural operam juntas e, em sua pesquisa, busca compreender como os valadarenses se relacionam com o Rio Doce. É professor do JIT aqui na Univale e das graduações em Pedagogia e Estética, além de ser coordenador do Observatório Interdisciplinar do Território, o nosso OBIT. Bruno Capilé, para começar a prosa, a gente sempre traz uma perguntinha elementar aqui, que é: quem é o Bruno por ele mesmo? É a pergunta mais difícil de todas, né? Se definir. E entrando na nossa tópico de rio, que é fluido, que se expressa de uma maneira muito particular, eu vou responder agora, mas se fosse amanhã, seria outra resposta. Eu sou biólogo, historiador, e eu sempre fui incomodado com a biologia e com a história, né? Eu vou vendo a falta que o campo tem e vou tentando buscar outras maneiras interdisciplinares de compreender melhor os fenômenos que me interessam, né? Então, na biologia, eu senti falta do ser humano. Ele não está ali na graduação de biologia. Na história, quando eu fui mestrado e doutorado em história, eu senti falta do ambiente. Até eu entrar em contato com a história ambiental, que é uma área que intercala muito essa conexão que nunca foi separada entre natureza e sociedade. Então, eu entro nisso. E hoje em dia, eu estou me vendo assim, antes um materialista, e agora entrando com uma versão mais culturalista, que não faz sentido a gente ver esse ambiente, esse rio, essas pessoas, sem ver suas emoções, seus afetos, suas histórias pessoais. Então, assim, é tudo um caminho novo para mim. Até me incomodar com uma outra coisa e buscar um outro caminho novo. Então, sempre a partir do incômodo, eu vou traçando novos caminhos. Bom, pessoal, vocês estão vendo que não podia ser outra pessoa para falar de rio aqui, né? O sujeito se coloca enquanto essa fluidez do rio, né? Um movimento de Heráclito, talvez, poderia dizer. Mas, Bruno, esse tema realmente é relevante. Eu acho que essa pegada de não separação, ela é determinante para a compreensão um pouco mais adequada dos fenômenos, né? Essas separações, muitas das vezes, servem apenas a determinadas questões, digamos até de poder, né? Porque a ciência está ligada com isso, mas, e sobretudo por isso, é que eu gostaria de te ouvir um pouco, né, dentro da sua vivência da biologia, da história e dentro das suas pesquisas, assim, diga para nós e para todos os nossos telespectadoras, porque muita gente que nos assiste são futuros alunos nossos, né, não só do curso de Direito, mas de outras áreas também. O que você tem para nos dizer sobre essa relação complexa, complicada entre rios e pessoas? É importante primeiro perceber que, ao olhar para uma relação, a gente tem que ter em vista que existe um pressuposto, né? Como se fossem lentes. Você bota uma lente vermelha, vai distorcer para o vermelho, uma lente verde, vai distorcer para o verde. E ao olharmos para uma relação, se tivermos um olhar antropocêntrico, né? Centrado no ser humano, como se nós fôssemos o umbigo do universo, a gente vai para uma relação distinta se virmos sobre uma outra ótica. Uma ótica, por exemplo, uma ótica ecocêntrica, uma ótica focada nas relações, nas complexidade ecossistêmica do nosso planeta. Então,
essa relação vai depender muito de como estamos olhando. Eu busco sempre, como uma caminhada para o horizonte, tender por um caminho ecocêntrico, né? Mas sempre tem um deslize, né? Eu fui formado numa visão antropocêntrica, na formação familiar, na formação institucional, nas graduações, é difícil fugir disso. Então, a todo momento, observar fenômenos que são complexos, né? Como um valadarense no Rio Doce. E se a gente vê, por exemplo, do ponto de vista estritamente antropocêntrico, a gente vai perder uma série de relações lindas que existem ali. Relações que têm a ver, por exemplo, a complexidade e diversidade que os pescadores têm com o próprio rio e o peixe, ou então, por exemplo, os areeiros, que é um tema pouquíssimo debatido aqui. Os areeiros têm várias maneiras, tem grandes empresas e pequenos indivíduos. Eles estão ali sabendo o fluxo do rio, como é que a água se comporta, ele tem uma ideia de como é que o fundo do rio é e qual tipo de sedimento ele vai tirar. Então, assim, é um conhecimento que tem outro tempo. Se a gente perceber nessa visão antropocêntrica, a nossa noção de tempo, ela é bem diferente. Porque se a gente pensar só o tempo do ser humano, esse tempo neoliberal, esse tempo corrido, esse tempo que a gente faz 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, a gente perde o tempo do rio, perde o tempo do peixe, perde o tempo do sedimento, perde o tempo da vida. Então, assim, essa complexidade que eu tento buscar ver. E de fato, acho que a gente não pode dar outro nome a não ser complexidade, né? Porque você está olhando aí várias nuances, inclusive da noção de tempo, que se transforma a partir da perspectiva que você encara. E aí você tocou num ponto, né? Você quer dizer, essa ideia do neoliberalismo, né? E aí isso me obriga, né, a te trazer a uma próxima reflexão, né, que eu gostaria de ouvi-lo, né? E eu acho que todos e todas, porque a gente sempre fala de preservação ambiental. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu escuto o termo preservação ambiental. E agora a gente tem uma forma de viver que é chamada neoliberal, né? Que é essa forma vocacionada a uma colonização do tempo da vida pelo tempo do trabalho, pelo tempo da produção, pelo tempo do desempenho. Eu não sei como que você encara esse binômio preservação ambiental, neoliberalismo, ou neoliberalismo e preservação ambiental. Me diz aí, ou diga para todos nós a sua impressão desse tempo neoliberal olhado sob a perspectiva da preservação do ambiente. É complexo para caramba. A gente vê, por exemplo, um movimento que está tendo já há alguns anos, né, no Brasil, de privatização de parques nacionais. O primeiro foi Chapada dos Veadeiros, estava lá até ontem, no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. O que isso implica, né? Os interesses que não são os interesses para a conservação da biodiversidade. É o interesse para ter um banheiro mais limpo, trilhas mais acessíveis, para ter uma facilitação do ecoturismo, como lojas e acesso e uma entrada de dinheiro, que o foco não é a complexidade ecossistêmica, mas sim o acesso de pessoas ao parque. Isso se for bonito, porque geralmente não é. É desvio de verba, é interesse particular, é negociação com fazendeiros que tacam fogo na fronteira. Então, assim, esse tempo a gente está sentindo já. Se a gente não seguir o tempo na qual a gente coevoluiu na nossa espécie, né, há 300 ou 400, 500, milhares de anos que a nossa espécie está aqui, esse tempo é outro, é um tempo muito recente, essa velocidade é muito recente. Então, se a gente não mudar isso, nós estamos gerando um novo tipo de ser humano, uma nova relação com o tempo, que vai ser mais socialmente injusta, ecologicamente desfavorável para todo mundo, não só para os 99,9% de pessoas que estão se ferrando, né? Mas também para aqueles que têm poder. Um pouquinho de pessoas, eles vão se ferrar também, porque não sabem lidar com o tempo. Bruno, escutar essas coisas nos assusta um pouco, né? Porque me parece que a sua fala se liga muito com o último livro do Ailton Krenak, quando ele diz assim, o futuro é ancestral, né? Quer dizer, qualquer chance de vivência
do ser humano, pelo menos dentro de uma estrutura minimamente ética, me parece que resta prejudicada se nós abandonarmos isso que você falou de coevolução. Quer dizer, se a gente deixar para trás os ensinamentos que nós viemos construindo e sendo construídos por ele também, né? E aí para a gente fechar esse bloco, né? Eu queria te ouvir, assim, porque você diz assim, nós estaremos criando um outro tipo de humano, né? O que você me diz desse novo humano que me parece separado, ou que se quer separado da natureza, se isso é possível? Como é que você diria isso para as gerações que vêm, por exemplo, para os nossos futuros alunos? É difícil falar de uma visão pós-apocalíptica junto com esperança, né? Mas eu acredito na esperança. Eu não sou ingênuo na ideia de salvar o planeta. O planeta vai ficar muito bem, obrigado, em relação a uma coisa planetária. Mas eu digo para esse aluno, futuro aluno e aluna, de que só com a participação social é possível acontecer alguma coisa. E esse futuro Homo sapiens, que vai estar aí numa nova relação com o ambiente, com o tempo, ele precisa se dar conta de que é necessário atuar, é necessário compreender e não apartar essa relação entre sociedade e natureza. Porque ao deixar a natureza com biólogos e a sociedade com engenheiros, a gente se estrupia de tal maneira e que esse futuro ser humano vai lidar com problemas de saúde, por exemplo, como contaminação por nanoplástico. Não existe ainda as consequências sanitárias, consequências na nossa saúde coletiva de uma contaminação por nanoplástico. Já está no nosso sal, já está no arroz, já está na água, está sendo consumido por todo mundo. E aí o que a gente pensa em relação a isso? Que tipo de ser humano vai ser esse? Doente. Mas como podemos lidar com essa realidade? Se a gente pensar em salvar o planeta e abraçar a árvore e falar com esquilos, a gente perde a realidade do que está acontecendo e o que precisamos fazer, enquanto futuros advogados, juristas, perceber essa realidade complexa de maneira ecocêntrica. O ser humano nunca foi e nunca será apartado desse ambiente. E se o ambiente for podre, o ser humano vai ser podre também. Bom, eu fico aqui me perguntando, por um lado, pedagogicamente, parece que a gente já entendeu que não dá para olhar os fenômenos de maneira separada. Então, me parece aí que comparece a ideia de uma formação interdisciplinar, porque os problemas vão adquirindo uma complexidade que as disciplinas separadas já não mais dão conta, como você acabou de falar, né? As respostas não são adequadas, porque se o problema é complexo, eu não posso dar uma resposta disciplinar para ele. Esse Homo sapiens, né? Que é o homem que sabe e sabe que sabe, né? Ele começa a refletir sobre essas questões e se percebendo angustiado com vou usar o seu termo, né, com esse momento apocalíptico que a gente acaba vivendo, que não tem outra coisa para dizer, porque uma vez que a gente destrói aquilo que nos torna o que nós somos, a gente acaba se destruindo a nós mesmos, né? Então, assim, eu entendo que esse diálogo que a gente está mantendo aqui hoje, ele é importante porque, como você mesmo referenciou, o jurista que vem, ele não pode ser um jurista que não tenha condições de lidar com esses queixumes futuros que a gente está criando agora. Quer dizer, e que me parece que só o conhecimento jurídico não vai bastar, porque os problemas não poderão ser resolvidos no tribunal sem que a gente converse com os efeitos sociais deles e vice-versa. Me parece, Bruno, que sempre foi assim, mas agora a coisa vai tomando uma proporção um pouco maior e acho que, para encerrar esse primeiro momento aqui, gostaria de deixar como reflexão para todos e todas que nos ouvem. O conhecimento sem uma dimensão ética, ele é muito perigoso, porque a palavra ética vem de ethos, que é o costume que é criado por um determinado conjunto de pessoas. E esse determinado conjunto de pessoas vive um ambiente e aquilo que faz
com o ambiente também responde. Por isso que você falou, se o ambiente está podre, o ser humano também está podre. Mas não se assustem, nós vamos só fazer uma pausa para acabar um pouco com essa podridão e voltamos no segundo bloco com o professor Bruno, meu irmão, que está aqui nos ensinando que o momento é de novos hábitos, mas que nós também podemos continuar com esperança. Espero vocês no próximo bloco. Muito obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A Gestão Integrada do Território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com o professor Bruno Capilé, que está nos ensinando acerca de uma possível relação, digamos, harmoniosa entre o humano e os rios, ou entre os rios e o humano. Me parece que a gente tem que perguntar para nós mesmos como que a gente constrói isso, porque os rios são absolutamente harmoniosos desde há muito mais tempo do que nós, não é? Professor Bruno, diga para a gente, então, como que as suas pesquisas, né, apontam, né, se você tem aí uma leitura de uma possível vivência não predatória entre pessoas e rios. Primeiro, se isso é possível. Segundo, se é possível, como que isso se daria? Ou se não é possível, qual que é a sua opinião? Olha, é o que mais tem. O que mais existe aqui em Valadares são convivências harmoniosas com o Rio Doce. É um mapeamento assim, primário assim, que eu fiz já há mais de um ano. Para iniciar as entrevistas, eu vi mais de 3 tipos de atividade de pesca. É o pescador esportista, o pescador de subsistência, o pescador associado na colônia de pescadores, o pescador do final de semana só para fazer uma graça, tomar uma cerveja. Tem vários tipos de pescador. Sem dizer o uso do rio na agricultura, o uso do rio no lazer. Tem esportistas aquáticos utilizando jet ski, canoagem e, sim, surf fluvial. Então, existem diversas maneiras que não se degrada o rio, que são utilizadas aqui em Valadares há décadas. Valadares surgiu enquanto uso do rio. Qualquer cidade, a gente vai ver, a primeira necessidade é a necessidade de água. A segunda é que a água descarregue o esgoto. Isso aparece muito na formação de uma história oficial da cidade, né? Aquela história que está nos documentos. Essa história oficial, já fiz, é legal, tem o seu fundamento, é bacana, mas ela esconde as histórias complexas dos seres humanos que não estão registradas nos documentos oficiais. Eu tenho que entrevistar essas pessoas. Então, a partir dessa pesquisa que está inicializando agora já tem 1 ano e pouco, eu estou vendo essa diversidade enorme. É uma diversidade enorme que foi afetada pela lama da Samarco em novembro de 2015. Isso mudou toda essa dinâmica. Mesmo assim, essa resiliência ecossistêmica e também humana persiste nas diversas maneiras de estar convivendo com o rio até hoje. Eu te confesso que a sua resposta me surpreende um pouco, né? Que eu não esperava ouvir que essas práticas harmoniosas estão aí e me parece que historicamente sempre estiveram, né? Então, só para a gente fechar um tópico que nós começamos lá, essa ideia neoliberal do rio como uso, né? De uma separação da vida e da história com relação ao rio, porque é um pouco isso quando você transforma o rio num produto, ele perde a história, ele perde a emoção, ele perde o afeto, né? Nós poderíamos dizer, então, que existe um desejo de vida harmoniosa com o rio por parte de uma determinada parcela da população, mas, por outro lado, os anseios de uma indústria maior, poderíamos dizer, evidentemente, aqui da mineração, acabam tornando essa vida harmoniosa inviável? Seria por aí? Teríamos 2 visões, assim, então, de relação com o rio? É um pouco mais complexo do que isso, de 2 visões, mas podemos ver dessa maneira sim, mas a gente não pode ser ingênuo e achar que a mineração começou e acabou com tudo, né? A gente tem um histórico aí de desmatamento para madeira, desmatamento para agropecuária, que oferece todo um risco para o rio, que já acontece há séculos aqui no Vale do Rio Doce. A gente tem também a questão das cidades jogando lixo industrial e doméstico, esgoto industrial e doméstico nos rios. Então, essa desarmonização já acontece há muito tempo, né? O que o neoliberalismo nos traz é como que a cada momento o rio torna-se um objeto. Então, voltando àquela questão do bloco 1, uma visão antropocêntrica, uma visão ecocêntrica, uma visão antropocêntrica, a gente vai ter um rio que é um recurso hídrico. Se ele é recurso para alguém, recurso para alguma finalidade, né? Uma coisa super teleológica ali.
Agora, se ele é uma coisa ecocêntrica da qual nós, como os rios, estamos em pé de igualdade, ele é um sujeito de direito. Bruno é um ótimo professor, né? Me deixou aqui com a hipótese toda para nossa questão, que é assim, nós sabemos que lá na Colômbia, né, houve um processo onde o rio adquire uma personalidade jurídica, né, então podendo postular os seus direitos, né, e aí, mesmo que você não seja um jurista, me parece que você tem muito para nos dizer sobre essa hipótese de o rio possuir uma personalidade jurídica, né? Quer dizer, para que lado que vai essa discussão no sentido interdisciplinar? Assim, como é que você, enquanto biólogo, enquanto historiador ambiental, enxerga essa possibilidade? Quer dizer, isso é uma virada paradigmática? O que você pensa sobre essa questão? Eu penso assim que é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo uma coisa muito ancestral. Se a gente vê, por exemplo, nossos vizinhos aqui, o povo Krenak, eles não chamam o rio como um corpo de água. É o avô deles, é o Atu, tem um nome próprio. Então já é um sujeito. Então, o que a nossa ancestralidade humana já nos traz, que os rios são sujeitos, com o seu tempo, a sua dinâmica, e as pessoas têm que se adaptar a essa dinâmica, não tem que transformar essa dinâmica. O que desaprendemos nos últimos 3 séculos, ou pouco mais ou pouco menos, dependendo da região, é que estamos colocando esse ambiente como objeto. É isso que estamos desaprendendo, a trazer esse ambiente que sempre foi um sujeito, é nós, junto ao ambiente, e teve essa separação, essa alienação de nós mesmos ao ambiente. Estamos apartados, separados desse ambiente, separados ideologicamente, na visão antropocêntrica, e separados materialmente também. Então, conforme a gente vê uma visão ecocêntrica que estamos juntos, seja um ecocentrismo animista, de um povo, sei lá, tradicional, ou um ecocentrismo mais jurídico. Em que esse rio seja um sujeito de direito, em que as leis sejam pensadas nesse sujeito de direito, em que as tomadas de decisões do executivo também contemplem isso. Então, a gente não precisa reinventar muitas variantes culturais. As coisas já existem e deram certo por milênios. É só ver o que existiu e trazer como... Se é para trazer uma questão pop como uma tecnologia cultural. Se é para inventar um nome, a gente inventa um nome para convencer as pessoas, mas tem que ter essa concepção antes da tomada de decisões. Tem que tomar noção disso. Existem ideologias, existem pressupostos. Qual que é o seu? Ele inclui o rio como sujeito? Entende? Temos que perguntar essas questões. Bruno, o meu inclui, né? Porque quando aconteceu o desastre, eu lancei um livrinho que se chama Avô Rio Não Se Vá, porque eu perdi meu avô, né, e ele é de Conselheiro Pena, agora eu não sei onde é que está, né, está melhor, eu perco meu avô e concomitantemente com isso acontece o desastre. Então eu realizo o meu trabalho de luto, escrevendo esse livrinho, chama-se Avô Rio Não Se Vá, e então eu posso te dizer que na minha concepção o rio faz parte, assim como o meu avô, né? E me parece que a nossa conversa, o tempo inteiro eu escuto aqui o som do rio ensinado, por exemplo, pelo Ailton Krenak, mas não só por ele. Estou citando ele porque lançou agora recentemente o livro que se chama Futuro e Ancestral, porque me parece que a sua resposta foi nesse sentido, quer dizer, já estavam os rios aqui antes de nós e em algum momento convivemos com eles sem que houvesse essa cisão, que é uma coisa muito europeia, muito, digamos, para usar um linguajar aí das filosofias, eurocêntrica, né, que traz uma concepção de existência separada, né? E me parece então que nós estamos agora, se eu entendo bem o seu dito, com uma grande hipótese de construirmos ensinamentos não coloniais que sejam ou que deem um rumo diferente
para essa relação com o rio, e esses ensinamentos não coloniais me parecem mais harmônicos, né? E que a gente não precisa de fato inventar nada, é só olhar para trás com, evidentemente, as questões que nós temos no presente, sem saudosismos também, que isso também não resolve nada. Bruno, eu queria te agradecer já, mas antes de me despedir de você, né, a gente tem aqui o nosso hábito de ouvir algum caos, né, que você tenha, que você repute ser um caos interessante, seja da sua vida pessoal, profissional, ou enquanto pesquisador, enquanto docente, enquanto um carioca valadarense. A gente escuta bons causos aqui. Se tiver um caos para contar para nós, a gente gosta muito disso aqui em Minas. Eu lembro, eu até escrevi um textinho sobre isso, né? Como que eu me aproximei do Rio foi sendo expulso dos rios. Eu lembro quando criança, a gente jogava bola, eu fui criado em prédio, né? Rio de Janeiro, criado em prédio. Mas a bola saía do prédio e caía no Rio Maracanã, que era em frente. E aí, minha mãe falava, não pode ir para a rua, não pode ir para o Rio. Todo mundo ia, eu não podia, eu era muito obediente, e eu não ia. Não podia pisar no rio. Fui apartado desse rio pela minha mãe, autoridade maior que qualquer estado, né? Depois de algum outro momento, eu dando aula de educação ambiental no colégio que eu estudei, e passava o Rio Trapicheiros ali, que depois se encontra no Rio Maracanã, lá no Rio de Janeiro. E eu ia escondido da coordenadora, se estiver me vendo, com os alunos no Rio Trapicheiros, mostrar a dinâmica da cidade com o rio, que eu já achava fascinante, né? Em algum momento, alguma mãe soube e tal, achou que era um perigo, e eu fui proibido pelas mães, mas uma figura de autoridade aí. E antes disso, eu tomava banho nos rios do Parque Nacional da Tijuca, ou Floresta da Tijuca, e foi no momento que podia, depois deixou de poder, e eu fui expulso dos rios, né? Então, essa história de ser expulso dos rios só me fez reaproximar de outras maneiras que eu nem imaginava. Assim, eu nunca imaginei que eu seria estudador de rios, né? Da biologia para a história, o rio não é assunto. O rio é assunto da geografia, nas disciplinares, na visão disciplinar, né? Claro. Então tem a ver muito com um pouco da minha história de ser expulso, né? Uma teimosia, de repente, do nosso signo, será? Talvez. Bom, taurino que somos. Nós somos um pouco teimosos. E você acaba vindo parar no Vale do Rio Doce, não é? Bom, eu acho que o Bruno volta aqui depois para contar se ele está em harmonia com os rios, e agora um grandíssimo rio, que é o Rio Doce, que abriga não só as pesquisas, como também as fantasias, as poesias e os sonhos de todos e todas que estão aqui em Valadares. Então, com essa hipótese de porvir, que eu vou querer saber do professor Bruno, como que anda a relação dele com o Rio Doce, tá? E espero que ele venha aqui contar para a gente. Eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez ao Bruno. Muitíssimo obrigado, querido. Foi bom demais aqui ouvi-lo a respeito dos rios. Eu, que sou sempre um filho do Rio Doce. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco. Convido a assistirem os outros programas e estarem sempre conosco, porque sem vocês o nosso programa sequer existe. Muitíssimo obrigado. Cuidemos dos rios para que cuidemos de nós também. Até a próxima. Valeu!